O Taj Mahal, inclusive não tem como falar essa palavra sem lembrar da música do Jorge Ben, Taj Mahal, que conta a história, a linda história de amor da princesa, do príncipe Shah Jahan e da princesa do Mahal. De fato é a história do Taj Mahal. Quem não conhece, quiser detalhes profundos, assim, meticulosos sobre o que aconteceu exatamente historicamente, ouça a música do Jorge Ben, ele detalha assim com grande riqueza de detalhes qual foi o enredo da história da princesa do Mahal e do príncipe Shah Jahan. Mas assim, eu vou resumir aqui, né? O Taj Mahal é uma construção na Índia do Império Mughal, ou Mogol, como queira, que deriva, né, dos mongóis, e que era um império indo-islâmico. Inclusive, ele é todo decorado com versos do Alcorão, inclusive é maravilhoso, eu vou colocar daqui a pouco a imagem. E o Taj Mahal ele foi construído por volta ali de 1600 uns quebrados, como um monumento fúnebre, como um mausoléu, assim como o mausoléu de Halicarnasso da lista das antigas, né? E assim como as pirâmides do Egito também, que são fundamentalmente mausoléus. Mas o Taj Mahal foi construído para uma das esposas do príncipe ou do imperador Shah Jahan, que já tinha tido 14 filhos com essa rainha barra princesa, e ela morreu no parto, no último parto. E aí ele ficou extremamente triste, era a sua preferida do palácio, e mandou construir para ela a melhor lápide possível, que foi esse monumento, que parece um palácio, né? Quando você vê o Taj Mahal de longe, assim, sem contexto, ele parece um palácio, parece talvez algum tipo de templo, mas é um mausoléu que abriga o corpo ali da princesa do Mahal, né, a princesa Mumtaz Mahal, e o Shah Jahan, que depois foi enterrado lá também. Foi sepultado lá também. Inclusive, em termos de estéticos, o Taj Mahal, para mim, é uma das maravilhas mais maravilhosas de todas essas da lista. Ele não tem aquela força bruta de uma muralha da China, de uma Petra, de uma... Bom, a pirâmide também é sofisticada, né? Mas ele tem uma beleza delicada, assim, que as outras maravilhas têm menos. De curvas, de decoração. Ele, claro, está muito melhor preservado, é mais recente também. Mas quando a gente pega aqui, ele é muito grande também, né? Você pensar que isso é um monumento funerário, ele é muito grande, as pessoas aqui, né, em comparação a ele. Ele é simétrico, ele tem uma forma realmente, sei lá, meio mágica. E ele tem todo decorado com esses temas de caligrafia islâmica e também dessas flores, né, dessas plantas, porque na tradição artística em que ele foi construído, a questão de representação de pessoas, animais, né, de seres vivos, exceto vegetais, era proibida, né, era um tabu, né? E então os caras se aperfeiçoaram à máxima potência na caligrafia e também nessas decorações. Esqueci o nome agora, como é que chama? Esses florilégios. Não sei se são florilégios exatamente, porque florilégios tem outro sentido, né? Que é o sentido, por exemplo, de coleção de coisas. Mas não lembro, não é florilégio é isso, né? Florilégio é a coleta de flores, que é um termo que o São Francisco de Sales usa. Se alguém souber, inclusive, o termo aí para vegana. Mas arabescos eu acho que inclui outras coisas também, né? A questão de só a parte de flores, floreios, floreios, né? Sim. Acho que a gente pode fechar com floreios. Mas o Taj Mahal, pra mim, é muito, muito, muito bonito mesmo, assim, de acabamento, de polimento. É uma pérola, né? Não uma pérola, porque a pérola você não faz uma lapidação. É uma pedra preciosa, é uma pedra bruta. Isso aqui é mármore branco, que inclusive reflete as cores do céu, né, ao longo do dia. Então ele na manhã fica mais púrpura, né, sei lá, mais cor de rosa, e vai passando o dia, ele vai acompanhando, né, as cores do céu pela essa questão de refletir, né. Então certamente é um espetáculo também assistir um pôr do sol ou um nascer do sol próximo ali ao Taj Mahal, deve ser maravilhoso, ainda que ele tem um jardim na frente também que nem tá aparecendo aqui. Deixa eu pegar em outra foto. Ele tem todo um complexo, né? Tem também uma mesquita próxima ali, tem um lugar de hospedagem também próximo. Pô, isso aqui é muito diferente das outras maravilhas, né? Ele tem esse requinte, assim, que as outras não tem tanto. É um único objeto com muito trabalho em cima desse único objeto. É diferente, por exemplo, de Machu Picchu, coitado do Machu Picchu, né? Mas o Machu Picchu é uma coisa muito grande, então você não tem uma sofisticação e nenhum interesse necessariamente em fazer uma sofisticação estética
tão no detalhe de cada casa da cidade. Não seria viável e talvez nem interessante para o propósito dela, que é completamente diferente do Taj Mahal, que é ser de fato um lugar maravilhoso para eternizar a memória da princesa Mumtaz Mahal. Então, ele lembra o Kremlin, né? Sim, essa cúpulazinha, né? Essa abóboda assim com essas pontas em cima, lembra bastante o estilo assim do Kremlin. Mas assim, pra mim o Taj Mahal, então, onde eu colocaria o Taj Mahal? De novo, todos são absurdos, né? Mas assim, o Taj Mahal, eu não consigo colocar o Taj Mahal acima de Petra, por exemplo. E eu não consigo, é um mausoléu, cara. Isso pesa muito. Pra mim isso pesa muito. É um monumento fúnebre, muito particular. Um rei fez em memória a sua mulher que ele mais gostava. É uma bela história de amor, mas é muito individual. O Coliseu é Roma. A pirâmide de Kukulcã são os Maia, pelo menos um dos grupos dos Maia. Petra são os nabateus e a história dos nabateus nessa relação complexa com a cultura grega e romana. A muralha da China é a China. Machu Picchu são os Incas. O Taj Mahal não é a Índia. Então eu acho ela muito menos icônica de uma cultura, de um povo. Pra mim ela é muito individual, assim. O que me faz querer colocar ela no Bonita Mas. Ainda que, como eu disse, talvez assim, de esmero arquitetônico, estético, visual, talvez seja pra mim uma das mais interessantes. Talvez a mais bem acabada, assim, mas é isso. É o Bonita Mas. E os fãs do Jorge Ben agora, por favor, manifestem-se no chat, né? Que é uma música, inclusive, que foi safadamente plagiada como é que é? Que é o Do You Think I'm Sexy, né? Rod Stewart. A música do Rod Stewart é boa também. Mas a do Jorge Ben é melhor. Sim, ele admitiu o plágio. Mas ele admitiu o plágio depois que ele tava com a vida ganha, né? Quando ele fez a música, ele ficou... não admitiu, foi meio ambíguo e tal, aí perdeu o processo do plágio, o Jorge Ben recebeu o dinheiro, acho que ele doou pra Unesco ou pra Unicef, alguma instituição assim. O Jorge Ben é uma figura fantástica, né, também. Doou a grana, né, do processo. E aí mais tarde, eu acho que quando o Rod Stewart já era mais velho e tal, ele falou, realmente, eu tava no carnaval carioca e eu ouvi essa música muitas vezes, aí ela entrou na minha cabeça, não saía da minha cabeça e eu fiz a música lá. Que é uma música legal também. Marcou também são duas músicas. O Taj Mahal do Jorge Ben marcou a música brasileira e o Rod Stewart marcou a música dele lá, sei lá de onde que é o Rod Stewart, se ele é inglês. A muralha toda acabada é melhor que o Taj Mahal. Cara, a muralha tem 20 mil quilômetros. Isso tem que ser levado em consideração. E, de novo, no critério de utilidade e questão pragmática, não tem como comparar o Taj Mahal, que não tem utilidade prática nenhuma. Claro que isso não é um critério definitivo, é um dos, né? Mas o Taj Mahal não tem utilidade prática praticamente nenhuma comparada com a muralha da China, ou com uma cidade como Petra, ou com uma cidade como Machu Picchu. Então é aquilo. Estamos navegando num mar muito... né, mares nunca antes navegados. Então, injustiças serão cometidas. A Rosilene não tá resistindo aqui, né? Tá sofrendo de ponta a ponta aqui esse ranking. A muralha foi útil? Pô, tremendamente útil, né? A gente tava falando no início lá da live quando eu falei sobre ela. Útil para conter invasões, útil para comércio, para monitoramento, né, de rotas comerciais, de entrada e saída, de fluxo populacional, útil para transporte, e durante mais de 2.000 anos. Acho que isso tem que ser considerado, né? É um negócio que, em termos de novo, dimensão cronológica e dimensão de ocupação geográfica, né, desse projeto, ele não tem nada que chegue perto disso aqui. É por isso que eu coloco isso no absurdo. Não tem critério. Na verdade, a gente tem todos os critérios, né? O problema é esse. A gente tem todos os critérios ao mesmo tempo. A muralha da China tem os méritos de estar no jogo do Crash também, de fato. Cara, agora eu acho que eu vou ter que até encerrar a live. Eu tô com medo de ir pra próxima maravilha. Porque assim, o lugar dela já tá marcado, né? Ai de mim, ai de mim.